Fazendo aqui uma correção da semana 3 do PET 3, nono ano, né, envolve trigonometria no triângulo retângulo. Nós temos aqui a questão 1, né, ele pede que observe o triângulo retângulo ABC mostrado na figura abaixo e responda as seguintes questões. Nós temos aqui um triângulo retângulo aqui no vértice A, dois catetos aqui, um de 30 e um de 40, e a hipotenusa aqui que é o A, um ângulo alfa e o ângulo beta, né? Então aqui ó, ele pede qual a medida, letra A, qual a medida da hipotenusa A, né? A hipotenusa aqui, para a gente encontrar ela, como nós não sabemos aqui o valor em graus do ângulo beta nem do ângulo alfa, né, nós vamos ter que usar aqui o teorema de Pitágoras, né, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O teorema a gente usa ele para resolver triângulo e retângulo também, quando a gente conhece duas medidas igual está aqui, ó, que é achar uma terceira medida que é o A aqui, ó. Esse A aqui, né, como eu falei aqui, ó, ele é um lado que está de frente aqui para o ângulo 90, ele é a hipotenusa, né? O A é hipotenusa. Então a hipotenusa, o teorema aqui, ó, é a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos dois catetos, né, que é o 30 e o 40. Então vai ficar assim, ó, A ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Aí resolvendo aqui, ó, né, 30 vezes 30, nós vamos encontrar aí 900. Então vai ficar A ao quadrado é igual 900, que é 30 vezes 30, mais 40 vezes 40 vai dar 1.600. Somando aí 900 mais 1.600, nós vamos encontrar aí 16 mais 9 vai dar 25, então vai dar 2.500, né? Esse 2 aqui é um expoente, ele vem aqui para o lado, né, direito da igualdade, vira uma raiz, vai virar uma raiz quadrada, porque o 2, né, o índice aqui é 2, a raiz quadrada de 2.500. Calculando aí a raiz quadrada de 2.500, a raiz de 25 é 5, né, como tem dois zeros aqui, aí sai, a gente tira só uma casa aqui para fora, então vai ficar 50. Então aí significa que a hipotenusa A é igual a 50 centímetros, usando aí o teorema Pitágoras. Letra B, ele pergunta aqui qual a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. Lembrando aqui, ó, o ângulo alfa está aqui, ó. Se esse A aqui é a hipotenusa, né, que é o 50, ó, a hipotenusa, né? Então o ângulo alfa está aqui, ó. Qual o lado que forma o ângulo com a hipotenusa? O lado que forma o ângulo com a hipotenusa é o cateto adjacente. Então aqui, ó, o 40 ele é adjacente ao alfa, né? Lembrando também naquele vídeo anterior lá, né, o cateto oposto é o que fica de frente para o ângulo, e o adjacente é o que forma o ângulo com a hipotenusa. Então aqui nós temos 40. Letra C, qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, né? O oposto é o lado de frente aqui, ó, o oposto é o 30. Próxima pergunta aqui, ó, qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? O ângulo beta está aqui em cima, ó, ângulo beta. Então aqui, ó, a hipotenusa é o 50. Qual o lado que forma o ângulo beta com a hipotenusa? Que é o 30. O 30 é o cateto adjacente ao ângulo beta. Próxima pergunta aqui é qual a medida do cateto oposto ao ângulo beta, né? O ângulo beta está aqui, ó, de frente para o ângulo beta nós temos o 40. Então o 40 ele é oposto ao ângulo beta, cateto oposto. Depois ele pede aqui, ó, represente na figura a altura H desse triângulo. Qual é a medida da altura do triângulo? Então aqui, ó, o que é a altura? A altura é o lado que, né, que forma um ângulo 90 graus com a base. O 40 aqui ele é a base do triângulo, ó, ele é a base. Então quer dizer que essa medida 30 aqui, ó, ela forma o ângulo 90 graus com a base. Então aqui o 30, né, ele é a altura aqui, ó, altura do triângulo retângulo aqui, ó, né? Então quer dizer que o 30 centímetros aqui, ó, é a altura. Depois pergunta aqui, ó, qual é a medida da área desse triângulo?
Área, lembrando aqui, gente, cálculo de área de triângulo. A área é igual à base do triângulo vezes, né, vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então aqui no nosso caso aqui, ó, né, a área do nosso triângulo aqui vai ser igual. A área é igual. A base é 40, a altura é 30, então vai ficar base vezes a altura, 40 vezes 30, dividido por 2. Eu posso multiplicar 40 vezes 30, vai dar, depois dividir por 2. Eu posso também dividir, simplificar aqui, ó, 40 por 2 dá 20, né? Se eu for simplificar aqui, ó, 40 por 2 dá 20, sobra 20, né? Dividir 40 por 2, aí 20 vezes 30 vai dar 600. Então quer dizer que a área, né, é 600 centímetros quadrados. Então, a resposta aqui é 600. Depois pergunta aqui, ó, qual a medida do perímetro. Perímetro é o que? Perímetro é a soma dos lados, né? Perímetro. Então aí, ó, o perímetro é somar 50 mais 40 mais 30, que são os três lados do triângulo. Então aqui, ó, 50 mais 40 mais 30. 50 mais 40 vai dar 90, mais 30 vai dar 120, né? E vai dar aqui, ó, 120. Então o perímetro aqui vai ser igual a 120 centímetros. Então essa aí seria questão 1. Continuando aqui na 1 ainda, determina aqui, ó, seno de alfa, cosseno de alfa, aí vai, né? Tangente de alfa, depois seno de beta, cosseno e tangente de beta. Aí voltando aqui na figura aqui, ó, relação, o ângulo alfa, né? Vamos falar aqui do alfa primeiro. Em relação ao ângulo alfa aqui, ó, a hipotenusa é o 50 para todos, né? O alfa aqui, ó, o 30 é cateto oposto e o 40 é adjacente. Então aqui, ó, cateto oposto ao alfa é o 30 e o adjacente CA é igual a 40, abreviando aqui. E a hipotenusa H é igual a 50. Em relação ao ângulo beta, vamos falar aqui do beta também, ó, o cateto oposto ao beta é o 40, o cateto adjacente ao beta é o 30 e a hipotenusa é o mesmo, 50. Então aí, ó, ele pergunta seno de alfa, né? Lembrando lá, né, no vídeo anterior, seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então aí eu vou dividir o cateto oposto, que é 30, pela hipotenusa, que é 50, né? Vai ficar 30 sobre 50. Lembrando que nós podemos cortar o zero aqui, ó, né? Ficaria, né, que, ó, seno de alfa é igual a 30 sobre 50. Eu corto aqui o zero, vai dar 3/5, né? Então a resposta aqui, ó, nós podemos deixar na forma simplificada aqui, a 3/5. Aí ele pede aqui a forma decimal. A forma decimal seria dividir 3 por 5. Se eu for dividir 3 por 5, né, nós vamos encontrar aqui 0,6, né, que é a forma decimal. Ó, dividindo aqui 3 por 5, né, a gente coloca um zero aqui que não dá para dividir, por 3 é menor, vai ficar 0, e vai dar, 30 dividido por 5 vai dar 6, aí sobra 0. Então aqui é 0,6. O cosseno de alfa, né, o cosseno, nós sabemos lá que o cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então quer dizer que o cosseno de alfa é igual, o adjacente é 40 dividido por 50. A gente corta o zero aqui, vai ficar 4 sobre 5. Então aqui é 4/5. E a forma decimal, dividindo 4 por 5, como se fosse 40, aí vai dar 0,8, né? Depois a tangente. A tangente nós sabemos que ela é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, né? CO, CA, oposto adjacente. Então aí a tangente de alfa seria o cateto oposto, que é o 30,
pelo adjacente, que é o 40. E nós corta um zero aqui também, vai ficar 3 quartos. Então que a tangente aqui vai dar 3 quartos. Dividindo 3 por 4, nós vamos encontrar aqui 0,75, né? Dividindo aí 3 por 4. Agora o beta, né, em relação ao ângulo beta aqui, ó, nós vamos calcular o seno de beta. Aí nós vamos dividir aqui o cateto oposto de beta, que é 40, pela hipotenusa 50. Aí vai ficar 40 sobre 50. Aí simplificando aqui vai dar 4 sobre 5. Então aqui, ó, 4 sobre 5. Dividindo 4 por 5 também, vai ficar 0,8. Agora o cosseno de beta, nós vamos pegar o cateto adjacente de beta é 30. 30 sobre 50. Corta o zero aqui também, vai dar 3/5. Então aqui, ó, cosseno 3/5, dividindo 3 por 5 vai dar 0,6. A tangente de beta, nós vamos pegar o cateto oposto, que é 40, dividir pelo adjacente, que é 30, corta o zero aqui, vai dar 4/3. Aí vai dar aqui, ó, 4 sobre 3. Aí dividindo 4 por 3 vai dar 1,3, né, aproximadamente 1,333. Então, nós temos aí a letra I, né? Aqui eu tenho na 2 aqui, a tabela trigonométrica aqui representa os valores de seno, cosseno e tangente de alguns ângulos inteiros positivos medidos, né? Eu coloquei a tabela completa aqui de 1 até 90. Lá no PET está de 5 até 90, de 5 em 5, né? Aí pede aqui, ó, consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo alfa nas figuras abaixo, em que a representação esquemática está fora da escala. Então aqui, ó, primeira coisa, ele quer saber o valor do ângulo alfa. Então nós temos aqui esse primeiro triângulo aqui, nós temos o lado 2,5 e o lado 3. Então vamos fazer aqui, ó, descobrir o que esse 2,5 é e o que o 3 é. Então aqui o ângulo de 90 graus está aqui, ó, né? Então esse lado aqui seria a hipotenusa, mas não tem nada aqui, ó. Então quer dizer que esse lado 2,5 aqui está de frente para o alfa. Então quer dizer que o cateto oposto, nós temos aqui então o cateto oposto 2,5. Logicamente, se esse aqui é oposto, esse aqui é hipotenusa, 3 é o que? Cateto adjacente. Então nós temos aqui duas coisas, cateto oposto e cateto adjacente. Qual das três razões trigonométricas que usa cateto oposto e adjacente? É a tangente. Então quer dizer que eu vou ter que usar a tangente para calcular o alfa. Vai ficar tangente de alfa é igual cateto oposto, que é 2,5, dividido pelo adjacente, que é 3. Aqui, ó, eu posso tirar a vírgula aqui, vai ficar 25, e aumento um zero aqui no denominador, fica 30. Aí dividindo aqui 25 por 30, nós vamos encontrar aí o valor, né, aproximado da tangente aí, que vai dar aproximadamente, que vai dar uma dízima periódica, né? Nós vamos encontrar aqui, ó, 0,833, né, uma dízima. Então a tangente de alfa é 0,833. Aí voltando aqui à tabela anterior aqui, ó, vamos procurar aqui na coluna tangente o resultado que eu encontrei, que é 0,83. Então aqui, ó, localizando aqui, vai dar mais ou menos aqui nesse ângulo aqui, ó, 0,83, ó, seria o ângulo de 40 graus aqui, ó. Então quer dizer que o alfa aqui, ó, ele é igual, né, esse primeiro triângulo aqui, o alfa é igual a 40 graus. Então seria a resposta aí da medida em graus aqui desse ângulo alfa aqui do triângulo menor. Agora nós vamos calcular aqui o alfa aqui, ó, do triângulo maior, né, que é esse triângulo lá direito aqui, ó. Nós temos aqui o lado 15 e o lado 8,6. Lembrando aqui tem um ângulo 90, o 15 está de frente para o 90, então o 15 é o que? Hipotenusa. Então nós temos aí, ó, 15
é igual a hipotenusa. O alfa está aqui, ó. Então esse lado aqui seria cateto oposto, né? Então 8,6 aqui é o que? Cateto adjacente, porque o ângulo alfa ele é formado pela hipotenusa e o adjacente, ó. Então nós temos aqui, ó, 8,6 é igual cateto adjacente. Agora, qual das três razões que usa cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então nós vamos ter que usar o cosseno para encontrar agora o ângulo alfa desse triângulo maior aqui, ó. Então vai ficar cosseno de alfa é igual, a fórmula é cateto adjacente, que é dividido pela hipotenusa. Então vai ficar 8,6 aqui em cima e a hipotenusa 15. Aqui também, ó, posso tirar a vírgula ali, aumenta uma casa aqui embaixo, fica 150. Aí a gente divide aqui agora, né? 86 dividido por 150, nós vamos encontrar aí o valor aqui aproximado aqui, ó, vai dar uma dízima também, vai dar aproximadamente 0,057. Então é um valor aproximado aqui, ó. Então aí nós vamos procurar aqui agora cosseno 0,057, né? Esse valor aqui aproximado. Aqui, ó, procurando aqui na coluna cosseno 0,05. Aqui eu tenho aqui, ó, um valor próximo aqui seria esse aqui, ó, cosseno seria 87 graus aqui, ó, né? Aqui, ó, 87 graus equivalente dele aqui, ó. Então quer dizer que esse ângulo alfa do triângulo maior ali era aproximadamente 87 graus. O valor aproximado ali, ó. A questão 3, ele tem um desenho aqui, ó. No desenho traçado pelos profissionais abaixo, o valor da hipotenusa é 420, né? O ângulo 90 graus está aqui. Então nós temos aí, ó, hipotenusa igual a 420. E o cateto oposto ao ângulo x mede 300. Então quer dizer que cateto oposto é igual a x. O cateto oposto ao ângulo x é 300, né? Aí pergunta aqui, ó, qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor de x? Consultando a tabela trigonométrica a seguir. Ajude a encontrar a solução. O valor aproximado do ângulo x é... Então aqui nós temos hipotenusa e cateto oposto. Então vou ter que usar o seno, né? Seno de x, né, é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por isso que vou ter que usar o seno, porque eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então ele vai ficar assim, ó, seno de x é igual a 300 dividido por 420. Posso cortar um zero aqui, ó, ficaria 30 dividido por 42, né, dividindo aí 30 por 42, nós vamos encontrar aí, ó, seno de x é igual a 0, vamos arredondar isso aqui para 0,70 aproximadamente, vai dar 0,697, né? Vamos arredondar para 0,70. Então, voltando aqui na tabela aqui, ó, seno 0,70, qual que é o valor do ângulo? Então, nós temos aqui, ó, 0,70. Agora tem esse valor de baixo que também, 0,69, então vai dar o ângulo aqui de 45 graus, ó. Então 45 graus, então quer dizer que o ângulo x é igual a 45 graus. Então a resposta, nós utilizamos o seno, né, e o valor do ângulo é 45 graus. Outra questão aqui da semana 3, o lote de área correspondente à figura abaixo está sendo vendido dentro de um condomínio fechado por R$450 mil. Qual o preço do metro quadrado desse terreno? Então, gente, para mim calcular o preço de cada metro, né, eu tenho que calcular a área,
né, vou pegar o valor do lote, que é 450 mil, né, aqui, ó, dividir pela área do terreno. O resultado que eu encontrar aqui é o preço do metro quadrado. Então aí a área, né, para a gente calcular essa área aí, ó, a gente pega a base vezes a altura e divide por 2, né, calcular a área. Então quer dizer que a área do terreno é igual a base 75 vezes a altura, que é 40, porque os dois lados aqui formam um ângulo 90 graus. Ó. Então aqui é a base e a altura. Então vai ficar 75 vezes 40 dividido por 2. Eu posso simplificar 40 por 2, né? Vai dar, divide 40 por 2 dá 20. Aí multiplico 75 vezes 20, né? 75 vezes 2 vai dar 150, aumenta mais um zero aqui, vai dar 1.500. Então a área vai ser 1.500 metros quadrados, área do lote. Então aí agora, para me achar o preço do metro quadrado, eu pego 450 mil, que é o valor do lote, divido por 1.500, que é a área. Pode cortar 2 zeros aqui, ó. Aí vai sobrar 4.500 dividido por 15, 45 dividido por 15 vai dar 3. Aumenta 2 zeros aqui, ó. R$300 o metro quadrado. Então, letra C. Questão 5. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora da escala, calcule o valor de x em centímetros. Use o valor do seno, cosseno e tangente em forma de fração. Então aí, ó, nós temos aqui, pediu para calcular o x, ele deu o ângulo aqui 45 e aqui tem um 12. Então aqui, ó, o 12 está de frente para o ângulo 45, então o 12 é cateto oposto, CO, e o x aqui seria a hipotenusa, porque o ângulo 90 está aqui, ó, então o x forma o ângulo com a hipotenusa, então o x é cateto adjacente. Qual que é a forma que usa o cateto oposto adjacente? É tangente. Então vou ter que usar aqui a tangente de 45 é igual. Aí eu coloco, seguindo a fórmula lá, é o cateto oposto em cima, que é o 12, dividido pelo adjacente, que é o x. Ó. Aí vou pegar aquela tabelinha lá dos ângulos notáveis, né, do vídeo anterior, que é o ângulo de 30, 45 e 60. Né? Na tabelinha lá, a tangente 45 é raiz de 2 sobre 2. Então aqui, ó, vai dar raiz de 2 sobre 2 é igual a 12 sobre x. Multiplicando cruzado aqui, vai ficar x vezes raiz de 2, vai dar raiz de 2x. 12 vezes 2, 24. Aí eu pego a raiz aqui, passo ela dividindo, né? No denominador, vai ficar x é igual a 24 sobre raiz de 2. Nós temos aqui uma fração com denominador irracional, né, que eu expliquei no vídeo anterior lá. Nós temos que pegar essa fração aqui, racionalizar ela, né? Nós vamos multiplicar aqui, ó, pegar o número irracional aqui, que é a raiz de 2, repetir aqui, ó, multiplicando em cima e embaixo. Aí eu faço 24 vezes 1 raiz de 2, vai ficar 24 vezes 1, vai dar 24 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu multiplico 2 vezes 2 lá dentro, vai dar raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 vai dar 2. Né? Então vai ficar 24 raiz de 2 dividido por 2. Esse denominador aqui e o número de fora da raiz nós podemos dividir. Ó. Se dividir 24 por 2 vai dar 12. Aí repete a raiz aqui na frente. Ó. Então o resultado que deu aqui, ó, do x aqui, 12 raiz de 2. O outro triângulo aqui, ó, é a letra B. Vou colocar aqui a letra B. A letra B nós temos aqui um lado x, né? O lado x e o lado 37 aqui, ó, né? O lado 37 está de frente para o ângulo de 90. Então 37 aqui ele é a hipotenusa.
o x está formando o ângulo com a hipotenusa, que é o 37, ó. Então o x ele é cateto adjacente. Então nós temos aqui o ângulo 60 e a hipotenusa e adjacente. Então qual que é a forma que usa hipotenusa adjacente? É o cosseno. Então nós vamos ter que fazer aqui o cosseno de 60 é igual cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é o 37. Na tabelinha trigonométrica, o cosseno de 60 ele é igual a meio, 1 sobre 2. Né? Então aqui ó, vai ficar 1 sobre 2 é igual, é o valor do cosseno de 60 na tabela é 1 sobre 2, é igual a x sobre 37. Multiplicando cruzado também aqui, ó, x vezes 2, 2x, igual a 37. 37 vezes 1, 37. Então x é igual a 37, passo 2 dividindo, né? A metade de 37 vai dar 18,5. Né? Ou pode deixar na forma de fração também. Nós temos aí x é igual a 18,5. Agora, letra C aqui, ó, nós temos um outro triângulo retângulo com ângulo 30 e um lado 26 e pediu para calcular o x. Esse lado 26 aqui está de frente para o ângulo 90, então aqui nós temos a hipotenusa 26. O 30, o x está de frente para o 30 aqui, ó. Então o x é cateto oposto ao ângulo 30. Então nós temos aí x, né, cateto oposto. Nós temos aqui, ó, cateto oposto é igual a x. Então qual das razões que usa hipotenusa e cateto oposto? É o seno. Então, nós vamos fazer aqui, ó, seno de 30 é igual cateto oposto x dividido pela hipotenusa 26. Na tabelinha trigonométrica, o seno de 30 é igual a 1 sobre 2, ou meio, né? 1 sobre 2. Eu repito aqui, x sobre 26. Aí eu tenho a proporção aqui, eu faço duas multiplicações aqui cruzadas, x vezes 2, 2x. 26 vezes 1, 26. Passamos o 2 aqui dividindo, vai dar x é igual a 26 dividido por 2. Aí a metade de 26, x é igual a 13. Nós temos aí o resultado aí do x da letra A, B e C. Questão 5. A questão 6 aqui, ó, ele pergunta: uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação 30 graus. Sabendo que a escada rolante tem 5 metros de comprimento, qual a medida de x em metro? Então aqui eu tenho um exemplo de um triângulo retângulo, né? Aqui, ó, a escada, o comprimento da escada 5, o ângulo inclinação 30, que tem um ângulo 90 e quer saber a altura x aqui, ó. O x está de frente para o ângulo 30, então nós temos aqui que o x ele é o cateto oposto. O 5 metros aqui, ó, que é o comprimento da escada, está de frente para o ângulo 90, então o 5 é hipotenusa. Aí qual que é a forma que usa hipotenusa e cateto oposto? É o seno. Então eu vou ter que usar seno de 30 graus, que é o ângulo, é igual cateto oposto x dividido pela hipotenusa 5. Na tabelinha trigonométrica, o seno de 30 é 1 sobre 2. Então repete aqui x sobre 5. Multiplicando cruzado aqui, ó, x vezes 2, 2x. 5 vezes 1, 5. A gente pega o 2 aqui, passa dividindo aqui, ó, a metade de 5. Nós vamos encontrar aí 2,5 metros. Então seria a altura de elevação aqui da escada, 2,5 metros. A questão 7, né, pede aqui, ó, o pai de Vitor é engenheiro civil da prefeitura e precisa calcular o material necessário para reforçar o pilar estrutural da ponte, representado pelo segmento da figura abaixo, que mede 10 metros. Para calcular a medida da hipotenusa, o engenheiro usou o cosseno de 160 graus. Vitor, ao observar o triângulo retângulo que seu pai havia desenhado, argumentou que poderia ter usado seno de 30. Demonstra o raciocínio do cálculo do engenheiro e do Vitor. Compara as duas respostas. Qual a medida da hipotenusa do triângulo em metros, representada na figura? Então aqui, ó, o triângulo retângulo, aqui nós temos
o ângulo de 30, o ângulo de 60, está aqui o ângulo de 60, e esse lado aqui é 10. E aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Ó. Então aí, o 10, então vamos falar aqui do ângulo 30 graus primeiro. Em relação ao ângulo 30, o 10 ele está de frente, ele é cateto oposto. E no caso aqui, ele pediu para calcular a hipotenusa, vamos chamar de x aqui, ó. Então, x aqui seria a hipotenusa. Agora, em relação ao ângulo de 60, nós temos o ângulo de 60 está aqui, o 10 o x ele, né, é a hipotenusa, continua sendo ele é hipotenusa, tanto faz aqui para o ângulo 30 e o ângulo 60, né? E o 10 forma o ângulo 60 com a hipotenusa. Então o lado que forma o ângulo agudo com a hipotenusa é o cateto adjacente. Então aqui o 10 ele é cateto adjacente em relação ao ângulo de 60. Então aqui nós temos aqui, ó, cateto adjacente, CA. Então aí, cateto oposto e hipotenusa é seno. Então aqui, ó, usou o seno para calcular. Aí ficou seno de 30 é igual a cateto oposto 10 dividido pela hipotenusa x. O seno de 30 na tabelinha 1 sobre 2, no meio. Aí resolvendo aqui, ó, multiplicando cruzado, vai encontrar x vezes 1 é x, 10 vezes 2 é 20. Então aí ele achou, quem usou o seno, achou 20 metros. Né? Ele fala lá, o Vitor tal, o engenheiro usou o cosseno e o Vitor usou o seno. Né? Então aí o Vitor achou 20 metros. Aí o engenheiro usou, no caso aqui, ó, cateto adjacente e hipotenusa, vai usar o cosseno. Aí usou o cosseno de 60, que é igual ao cateto adjacente, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é o x. Na tabelinha trigonométrica lá, o cosseno de 60 é igual a meio também. É igual a meio. Aí 10 sobre x. Aí multiplicando cruzado aqui, ó, para você ver. X vezes 1 é x, 2 vezes 10 é 20. Então aí, tanto o engenheiro como o pai dele, né, como tanto o Vitor como o seu pai, que é um engenheiro, encontrou a mesma resposta, né? O mesmo, um usou o cosseno e o outro usou o seno, mas no final a resposta é a mesma para o seno e o cosseno. A última questão aqui, a 8, né, fala que dois prédios de altura diferentes estão distantes 8 metros de um do outro, conforme mostra a figura abaixo, sabendo que a distância A ao ponto B é 10 metros, que é do A até o B é 10, qual a diferença entre a altura dos dois prédios. Então aqui, ó, a gente entender melhor, vamos traçar uma linha aqui, ó. Aqui, ó, nós temos a diferença entre a altura dos dois prédios. Aqui tem um ângulo 90, né? Então essa altura para cima aqui, ó, até aqui, vamos chamar de x. Então essa medida x aqui, ó, é a medida em metros que esse prédio maior é em relação ao outro prédio menor aqui, ó. Se essa medida aqui é 8, aqui também é 8, né? Então o nosso objetivo aqui é achar quantos metros aqui, ó, quanto um é maior que o outro. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo de, né, no caso aqui, ó, esse lado aqui que está de frente para o 90, o 10 aqui é a hipotenusa, né? E o x e o 8 é os catetos. Como eu tenho dois lados, quero achar um terceiro lado, eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos dois catetos ao quadrado aqui, ó, que é b ao quadrado mais c ao quadrado. Então o a aqui seria 10, então ficaria 10 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, que é os catetos, mais 8 ao quadrado. Resolvendo aqui, 10 vezes 10 vai dar 100. Repete aqui, ó, x ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Isolando o x aqui, vamos passar o 64 para cá, vai ficar 100 menos 64,
é igual a x ao quadrado. Diminuindo aqui vai dar 36, ou seja, x ao quadrado é igual a 36. O que nós vamos fazer com 2 aqui? Nós vamos passar para o lado direito, vai transformar numa raiz quadrada. Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então quer dizer que a altura que um prédio é a mais que o outro são 6 metros de altura, que esse aqui é maior do que o outro aqui, ó. Então está resolvido aí, gente, a semana 3 do PET 3.